No próximo domingo tem Grenal. Inter e Grêmio se enfrentam na Arena. Este vai ser o primeiro clássico Grenal acompanhado pelo novo titular da Promotoria do Torcedor do Ministério Público, o promotor Márcio Bressani, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, promotor. Obrigado, Luiz. Bom, esperamos, né, um Grenal da Paz. É um novo tempo, um tempo de torcida mista, não é verdade, promotor? Sem dúvida, nós acreditamos muito nisso, porque a torcida mista veio como uma conquista, a bem da verdade, da sociedade gaúcha, acredito eu, que demonstra a todos os torcedores, sejam eles os torcedores da casa ou os visitantes, que é possível essa convivência harmônica entre ambos, respeitadas, logicamente, a história de cada um, a rivalidade propriamente dita, mas sempre tentando construir novos tempos, resgatando aquilo que já tínhamos no passado com muito sucesso, que é a convivência harmônica em sociedade, inclusive no futebol. Onde é que vai estar o foco? Claro que o Grenal tem muitas nuances, né? Desde a movimentação, o pós-jogo, a semana, a gente costuma dizer a semana Grenal. Qual vai ser o principal foco da promotoria? Bom, na verdade a promotoria vem um trabalho desde antes da sua instalação com o colega Seabra, a quem eu tenho a honra de suceder nesse cargo. Ela vem numa preocupação de ajustar as questões que a gente vê que precisam de uma maior atenção. Em paralelo com a criação da torcida mista, nós tivemos alguns exemplos de algumas preocupações em relação à torcida, especialmente a torcida visitante, seja ela na Arena do Internacional ou no Beira-Rio, a torcida do Grêmio. A partir daí se desenvolveram algumas ideias e começamos a fazer algumas reuniões preparatórias para que nós tivéssemos uma atenção maior em relação a esse deslocamento, que é uma questão de segurança pública, logicamente, mas também ao comportamento de uma e de outra torcida, da visitante e da torcida da casa, no estádio. Nós verificamos a incidência, especialmente a partir das finais do Gauchão, de uma situação que não dá para dizer que é recorrente, mas tem acontecido, que é de depredação eventual do estádio adversário, sejam nas cadeiras, sejam nas câmeras de vigilância, seja no banheiro, e enfim, no espaço destinado à torcida visitante. E a partir daí, com o acordo da dupla Grenal, dos clubes e todos envolvidos nesse cenário, diga-se de passagem, um ponto que nós tivemos um diálogo bastante produtivo, se decidiu para os próximos 2 Grenais que nós faríamos esse ingresso, especialmente da torcida visitante, porque da mista já é feito dessa maneira, das pessoas identificadas. Sim. As pessoas identificadas com ingressos pessoais e intransferíveis que podem ter, a partir daí, o seu assento determinado e a responsabilidade em relação ao lugar que vão ocupar no estádio. Ou seja, vai ser um assento marcado para aquele torcedor visitante e ele vai ser responsável por esse assento. Sem dúvida será. Num primeiro momento, os clubes se acertavam dessa maneira, indenizando eventuais prejuízos das suas próprias torcidas na casa do adversário. Mas neste momento nós vimos que é necessário dar o passo adiante. Passo este de identificação e responsabilização das pessoas integrantes de torcidas que não estavam se adequando com o que a gente pensa que é a conduta pertinente no estádio de futebol, que é a festiva, a conduta de aproveitamento, de apoio ao seu próprio time e não necessariamente pelo contrário, de depredação ou de instigação da torcida adversária. Então, essa ideia de identificação vem nesse sentido, de possibilitar que essas pessoas sejam identificadas se eventualmente fizerem algum ato de vandalismo e sejam efetivamente responsabilizadas. Nós, inclusive, nesse passo já temos, em relação ao último Grenal, que teve a quebra das cadeiras e arremesso de cadeiras. Inclusive, uma pessoa ficou ferida, né? Nós já tivemos a primeira condenação criminal em 2 meses praticamente de processo. Sim. A partir da data do fato até a condenação criminal, a responsabilização de um torcedor. O torcedor do Grêmio, né? Sim, no caso, sim. Agora a medida. O primeiro identificado foi um torcedor do Grêmio que já tem a responsabilização penal em pena criminal a ser cumprida num montante bastante expressivo. Ele não pode frequentar os jogos do Grêmio, né? Desculpa interromper, mas como é que o Ministério pretende fazer com que essas sanções, né, essas medidas sejam cumpridas? Elas, na verdade, são cumpridas com bastante efetividade. A experiência, muitas vezes, que as pessoas têm do processo penal e da responsabilização criminal em geral, em comum, nós temos, por essa
especialização de uma promotoria e de um juizado respectivo do torcedor, nós temos absoluta e total atenção para essas circunstâncias. Nós, a partir do momento da imposição de medidas cautelares durante o processo de afastamento, nós temos a condição de fiscalização. Enquanto a pessoa responde ao processo, ela já pode ter medidas restritivas na sua condição de torcedor. E em eventual caso de descumprimento das medidas mais brandas, elas podem ser reestruturadas ou redefinidas pelo juiz. E existe já alguns exemplos, e este caso que nós estamos falando foi um que durante o processo, por descumprimento da medida cautelar primeira, que era afastamento do estádio e apresentação na delegacia de polícia durante o horário do jogo, o torcedor teve posta em si a tornozeleira eletrônica para monitoramento eletrônico de que não estava indo ao estádio nos dias de jogos do seu clube enquanto respondia ao processo, e assim foi durante o processo até decisão, a sentença criminal condenatória. Então, para você que está em casa que acha que não dá nada, o famoso não dá nada, vai andar de tornozeleira se for o caso. Sim. E não vai assistir o jogo do seu time de coração por um bom tempo. Sem dúvida nenhuma, a ideia é conscientizar as pessoas que o espaço do futebol é um espaço de civilidade, é um espaço de aproveitar, de incentivar, mas também de ter regras sociais mínimas que impeçam essas pessoas eventualmente causar depredações ou agressões, violências, enfim, que é um espaço de convivência social. Outra notícia que circulou a partir da reunião que o Ministério Público teve junto com os clubes, né, com as direções, é de que os prejuízos, a primeira informação é que os prejuízos seriam divididos. Confirma essa informação, promotor? Na verdade, o que se estabeleceu, e também foi um outro esforço que é elogiável das duas partes. Pois isso que me chamou a atenção, né? Os dois se unirem nesse momento. Nós, também por essas experiências passadas, a Brigada Militar, como medida de segurança, solicitou que as torcidas adversárias, além de serem identificadas que serão, elas sejam... Eu vou pedir para trocar aqui, que tivemos um pequeno problema técnico, promotor, com este microfone. Então agora a Aloteste está funcionando. Muito bem. Retomando, a questão dos eventuais prejuízos por vandalismo. Sim. Isso partiu de uma solicitação da Brigada Militar de transporte da torcida visitante em veículos motorizados, ou seja, não mais aquela caminhada a pé que sujeitava tanto as pessoas que estão se deslocando quanto os outros do entorno a determinados tipos de vandalismo e violência, mas que fizesse, pela identificação, o transporte dessas pessoas em ônibus custeados pelos clubes. Nós tivemos a primeira definição de que o clube visitante, para esses dois grenais, e conseguimos, numa interlocução também com a Prefeitura Municipal, sensibilizar os órgãos próprios da segurança pública viária, especialmente na pessoa do diretor-presidente da EPTC, o Vanderlei Capelari, que seria importante, já que a Brigada tem uma exigência de segurança bastante pertinente nesse sentido, que a segurança, o transporte público fosse viabilizado nessas condições, logicamente, sem prejuízo das pessoas que vão querer usar aquele ônibus para o seu trabalho, para deslocamentos na segunda-feira. Ou seja, também a consciência social de que aquilo é um transporte para um lazer, mas também na segunda-feira em diante é para trabalho. O clube visitante, portanto, para a sua torcida, ele arcará com as despesas próprias da tarifa, em nome do seu torcedor. Ou seja, se deslocarem 1.000 torcedores visitantes, multiplicará pela tarifa e o clube fará jus a isso. Essa questão que tu colocaste surgiu a partir do momento das possíveis ocorrências de vandalismo. Por quê? Porque, independentemente de se tratar de patrimônio público, de uma empresa pública de transporte, que seria a Carris, muitos desses torcedores com veio de vandalismo, não importa com isso, vê no rival a pessoa que ele não consegue conviver e agride o patrimônio público como se estivesse agredindo o rival. E para evitar esse tipo de circunstância, portanto, independentemente de eventual causador de vandalismo, que pode ser responsabilizado pessoalmente, os clubes ajustaram que, mesmo se for um ônibus da torcida do Internacional ou, no caso do outro Grenal, um ônibus da torcida do Grêmio, nesse deslocamento, independentemente de quem originou o prejuízo, se veio de fora, se veio de dentro, se foi de uma torcida ou de outra, eles dividirão esse eventual prejuízo de forma a tirar esse ímpeto de quem não consegue raciocinar que está numa vida em sociedade e quer simplesmente agredir o próximo como se fosse prejudicá-lo. Na verdade, estará prejudicando a si próprio e ao seu clube. Bom, eu quero aqui parabenizar
o trabalho do Ministério Público, através do promotor, do torcedor Márcio Bressani, agradecer a presença. E eu acho que a partir dessas explicações que temos aqui, você aí de casa, seja gremista ou colorado, ou que não goste de futebol, entenda que nós estamos evoluindo sim no Clássico Grenal, muitas coisas, a união entre Grêmio e Internacional me surpreendeu no primeiro momento, então eu quero parabenizar por essa interlocução e conseguir avançar tão rapidamente de um clássico para o outro em coisas que pareciam tabus, mitos aqui no Rio Grande do Sul a respeito de Grêmio Internacional. Parabéns pelo trabalho e que siga assim no Ministério. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, fico à disposição e estendo essas felicitações a todos aqueles que fizeram parte dessa interlocução, especialmente os clubes, a Brigada Militar, a Prefeitura de Porto Alegre, a Secretaria de Segurança, que estão viabilizando essa interlocução que eu acho que vai ser bastante proveitosa para todos nós que gostamos muito do futebol e gostamos muito de levar os nossos feitos para fora mesmo do nosso estado. Muito bem. E também para as direções de Grêmio Internacional, é isso mesmo. Rivais, mas nunca inimigos, tá bom? Muito obrigado, promotor, seja bem-vindo sempre e que a gente possa ter, sem dúvida nenhuma, um Grenal da paz.